Olá, boa noite. Está começando o meio de campo de hoje, dia 15 de setembro de 2013. O Cruzeiro venceu mais uma em casa e segue na ponta. Fora de casa, o Atlético bateu o Grêmio e segue em busca da melhor campanha do retorno. O América empatou com o Palmeiras e anunciou um novo reforço. Tudo isso a partir de agora do meio de campo, que já está no ar. E o atleticano está feliz com essa vitória sobre o Grêmio fora de casa. Muitos não acreditavam que seria possível e o Atlético foi lá e venceu. O Cruzeirense também está rindo à toa. O Cruzeiro venceu mais uma, bateu o Atlético Paranaense, está na liderança isolada. O América empatou com o Palmeiras. Você, torcedor, quer conversar com a gente? Participe do meio de campo pelo e-mail, meio-de-campo@redeminas.mg.gov.br ou pelo nosso Twitter, que é o @meio de campo, ou pelo Facebook. Mas vamos começar o programa conhecendo os nossos convidados de hoje. Marcos Ghiotti, das Rádios Globo e CBN. Ghiotti, vou começar com você a pergunta aqui do Juscelino Matos, de Teófilo Otoni. O Galo está voltando a ter aquele futebol do primeiro semestre do ano, voltando a jogar agora na Libertadores. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a você, a todos. Olha, era a esperança e era a expectativa do torcedor atleticano, né? Porque o primeiro turno, né, o turno do Campeonato Brasileiro, não conta muito, porque o Atlético estava envolvido ainda no meio de Libertadores, aí veio título, venda de Bernard, contusões, agora que o time está voltando todo. Hoje foi o time campeão da Libertadores que entrou em campo, com exceção apenas do Bernard, que foi vendido, e o Fernandinho, que não tem o mesmo futebol do Bernard, mas está entrando bem, marca bem, recompõe bem, fez o gol hoje. Então o torcedor estava esperando exatamente isso, para saber se seria esse Atlético que ele está acostumado a ver, e parece que é, porque o Atlético conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas, venceu na quarta e venceu hoje, e uma boa vitória, um time que está brigando pelo título. Eu acho que a partir de agora, o Atlético começa a engrenar no Campeonato Brasileiro, lógico. Para ser campeão, Ghiotti, eu acho que não, até porque até time para isso tem, e até pontos para chegar ao título tem. É porque acontece naturalmente em novembro aquele relaxamento do time, os jogadores se poupando, aí começa a cabeça aí para Marrocos, então é difícil brigar em alto nível até o final do campeonato. Tá certo, Ghiotti, daqui a pouco a gente vai falar mais de Atlético. Quem está com a gente também é o Paulo Azeredo, da Rádio Inconfidência. Paulo, o Cruzeiro venceu mais uma em casa, bateu o Atlético Paranaense, um adversário direto. Pode entregar a taça já? Entregar a taça ainda não, né, André? Um abraço para você e para os telespectadores da Rede Minas ligados conosco aqui no meio de campo. Entregar a taça ainda é muito cedo, né? Faltam aí 17 jogos no campeonato, né? 16 no caso, né? Porque 21 jogos, 17, isso mesmo. E no caso, o Cruzeiro precisa fazer aquela final quarta-feira. Aí é uma final importante. Pega um Botafogo, que vem desfalcado, já tem notícia aí, o Dória não vai jogar, tem o Lodeiro, que é um grande jogador, retornando, mas faz a sua final com o Botafogo, que aí abre 7 pontos, são 3 rodadas, é mais complicado do Botafogo encostar. Mas a gente sabe que o campeonato é longo, isso aí é clichê, mas é verdade, e o Cruzeiro vai passar por um mau momento na competição, com certeza. E é preciso ter calma e gordurinha para queimar também. Tá certo. O nosso terceiro convidado, Ricardo Feller, da Band. Ricardo, o América empatou com o Palmeiras, o poderoso da Série B, o líder isolado. Foi um placar justo? Boa noite, obrigado pela presença. Justo, Andrezão, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, Ghiotti, nosso amigo aqui, Paulão. Foi um resultado justo, André. 1-1. Uma pena, viu? Uma pena que o América perdeu o Rodriguinho, porque ontem mesmo ele fez muita falta. O Badi tem até entrado bem, né? Mas o Rodriguinho era o jogador diferenciado desse time. Uma pena que o Rodriguinho foi embora. O América, se não me engano, está em 5º lugar, a uns 3 ou 4 pontos do G4, mas ainda tem possibilidade de chegar bem, né? São 3, 4 pontos só. O Silas está bem, né? Terceiro jogo dele, 2 vitórias, 1 empate. O time segue bem. Agora, a minha decepção, tá certo, nosso programa é mineiro, mas a minha decepção é o Palmeiras, né? Eu achei o time do Palmeiras extremamente limitado, apesar de ter o Wesley, ter o Valdívia, achei um time limitado a se disputar. Se a Série A, o Palmeiras cairia de novo. Agora o América tá em boas mãos com o Silas, gostei do trabalho dele. Tá certo. Agradecendo aqui a participação do Juliano Pato Rocco, de Pedro Leopoldo. Um abraço pessoal do Pedro Leopoldo, sempre ligado aqui com a gente. O Arthur Corinto, Paulo Mattioli, Arthur Corinto de novo. O Arthur falando aqui, manda um abraço para a Eva, a Jennifer, todos de Corinto ligados no meio de campo. Um abraço para todos de Corinto. E o Cruzeiro, no sábado, jogou contra o Atlético Paranaense, né, um adversário direto, e venceu no Mineirão. Vamos ver como é que foi essa partida, uma partida marcada por lances polêmicos.
Mineirão ultimamente tem virado sinônimo de Cruzeiro. A equipe buscava a 19ª partida de invencibilidade no estádio. Com o apoio da torcida, o time mineiro queria aumentar a vantagem na liderança. O Atlético Paranaense encostar no líder e foi quem chegou primeiro com perigo. Para mostrar que mandava na casa, a Raposa começou a arriscar. De longe, estava difícil. E na primeira tentativa de perto, também não deu. Na bola parada, a oportunidade surgiu para Newton, que aproveitou bem o escanteio cobrado para completar para o fundo das redes. Tivemos ali até uma comunicação dentro da área ali. Já tinha, acho que, puxado no primeiro pau umas 3, 4 vezes. Aí o Dedé falou, puxa agora no segundo, acho que eu pus no primeiro. E acabei sendo feliz ali. Então, às vezes, é uma bola parada forte, nossa, mas teve uma comunicação ali também, acabei saindo feliz no lance. Na sequência, até que fazer mais um gol não estava tão complicado. Quem dificultava mesmo a vida da Raposa era a arbitragem. O atacante Borges ainda marcou mais uma vez e outro impedimento marcado. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou ampliar e teve boas chances para isso, algumas que não eram de se perder. Com o placar apertado, o Furacão quase chegou ao empate e foi por pouco. Mas no final, os 3 pontos vieram. Na briga direta pelo título do Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro comemorou mais uma vez. Essa é a 7ª vitória consecutiva do time, que segue na liderança absoluta do campeonato. Na próxima quarta-feira tem mais uma decisão aqui no Mineirão contra o Botafogo. Uma vitória consistente, difícil e extremamente importante na nossa caminhada. Mais um jogo que a gente tem que ter essa mesma atenção de hoje, sabendo que vai ser muito difícil, mas todo mundo bem focado, todo mundo concentrado para fazer um bom trabalho. Tá, e os jogadores já pensando no Botafogo no meio da semana, mas Guiotti, o que representou essa vitória sobre o Atlético Paranaense no Mineirão para o Cruzeiro? Bom, ampliar essa vantagem que ele tem e mostrar mais uma vez que é o melhor time do futebol brasileiro, né? Eu acho que muita gente já está dizendo que vai dar Botafogo e Cruzeiro essa briga até o final. Eu não sei se vai até o final assim não, porque o Botafogo não tem elenco, né? Tem um bom time, mas a hora que começa a precisar de botar gente para reforçar o time, para trocar jogadores, não consegue muito bem, tão bem quanto o Cruzeiro. E o Cruzeiro está, assim, jogando um futebol bonito. Eu até achei que esse time do Cruzeiro fosse engrenar mais para o ano que vem. Foi muito rápido essa ascensão do time do Cruzeiro. O Marcelo trouxe jogadores importantes, conseguiu montar um esquema de jogo. Hoje o Cruzeiro joga bem pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, né? Tem padrão de jogo, tem consistência. O sistema defensivo que começou mal já começa a ficar mais seguro. Então o Cruzeiro hoje é o melhor time do futebol brasileiro, né? Não tem como você comparar o futebol que o Cruzeiro está jogando com os outros times. E não está dando sorte, ele tem a melhor campanha dentro de casa e fora de casa, isso não se consegue com sorte. Tem o melhor ataque, eu acho, se não me engano, a 2ª ou a 3ª melhor defesa. A terceira é melhor. É um time muito democrático na hora de se fazer gols, isso é importante. Porque não há um matador no time, então, né? O Borges não tem 15 gols. O artilheiro, tem vários jogadores é o Ricardo Goulart, com 6 gols. Campeonato, né? Aí você tem jogadores com 5 gols, 4... E a vantagem do Cruzeiro, o saldo de gols do Cruzeiro é melhor do que de 13 times aí, melhor do que os gols que os times marcaram ao todo. O Cruzeiro tem 26 gols de saldo. O negócio é que o Cruzeiro, às vezes, nem joga tão bem, igual ontem, por exemplo, foi um jogo que teve muito volume de jogo, mas se você for olhar em termos plásticos, de qualidade, não foi um dos jogos mais bonitos que o Cruzeiro fez. Só que é o time mais regular. É o time mais regular do campeonato. Quando joga mal, ganha. Quando joga bem, ganha, claro. Jogar bem, você se aproxima da vitória. Quanto mais você jogar bem, mais próximo da vitória você está. E o Cruzeiro está jogando a maioria dos jogos bem. Mas quando joga mal, ganha também. O adversário ontem dificultou muito, porque o Atlético Paranaense marcou muito. Fechou mais muito, na base da vontade. Você vê como é que aumenta a importância da vitória sobre o Goiás na quarta-feira no Serra Dourada. O Grêmio foi lá e perdeu de 2-0. Sim. O Goiás hoje foi lá em São Paulo e ganhou do Corinthians. 2-1. Então o Goiás é um time bom, é um time que estava crescendo muito e o Cruzeiro foi lá, não jogou bem, mas também não deixou o Goiás jogar bem, né? Então o time do Cruzeiro tem essa característica de saber jogar cada jogo. O Cruzeiro parece, André, rapidamente, parece que entendeu o Campeonato Brasileiro. O que faltou na Copa do Brasil
contra o Flamengo, parece que o Cruzeiro está desempenhando agora no Brasileiro. Parece um time mais maduro nesse momento. Amadureceu. Amadurecendo, é verdade. É um time que tem ainda o que crescer. Se a gente for pensar que o Júlio Batista está entrando no auge da forma agora, o Dagoberto voltando também. A defesa, nesse momento, ela começa a se consolidar, não só com o Bruno Rodrigo, que é muito bem elogiado, mas também o Dedé ontem fez uma grande partida, talvez a melhor, uma das melhores dele com a camisa do Cruzeiro até agora. Então o Cruzeiro começa a amadurecer e começa a entender o brasileiro, e isso ficou muito claro no fim do jogo. Os jogadores foram para o meio de campo, saudaram a torcida que também fez o papel dela. Jogou junto. Jogou junto o tempo todo. Mas ele sabe o que é? Acho que o Marcelo, eu até tive conversando com o Marcelo depois, os jogadores estão entendendo que como o campeonato não tem uma decisão, não tem uma final, cada jogo é uma decisão. E cada vitória é uma decisão que você ganha. Porque o Cruzeiro entrou numa contagem regressiva. Ele fechou 40 pontos no turno. Tem muita gente que está fazendo os cálculos aí que mais 30 ele seria campeão. Pô, 30 são 10 vitórias, só em 19. Né? E se for nesse ritmo, ele já conseguiu 2, só faltando só 8. E com o desempenho que ele está tendo no Mineirão, o credencia ainda mais para a conquista do título. Ontem ele não jogou bem, assim, não foi um futebol bonito, mas ele fez 3 gols, estava um pouquinho impedido, o outro foi... Um estava impedido, o outro não, né? Atrapalhado Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele fez 2. Isso aí, explicar direitinho. E fora esses 2, ele criou mais 2 oportunidades claras. Então, se fosse 3-0 para o Cruzeiro ontem, foi normal. Porque o Cruzeiro jogou para fazer 3, agora o Atlético Paranaense, que defesa que o Fábio fez. Não sei, uma bola que passou raspando. O Paulo falou a respeito de jogar bem dentro de casa, é o diferencial do Cruzeiro, sem dúvida. Mas temos que lembrar que os últimos 4 jogos do Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro venceu. E isso também é um diferencial. Não, é o melhor desempenho fora de casa. Você não é campeão vencendo só em casa. Né? Um outro diferencial que o Cruzeiro vem apresentando é que a gente está acostumado a ver o campeão com a melhor defesa no Brasileiro. E o Cruzeiro é o melhor ataque. Se fosse isso, o Corinthians seria campeão intergaláctico, né? Porque a defesa do Corinthians é impressionante. O negócio do Cruzeiro, André, é que a defesa também não é ruim, não é a melhor. Mas o time do Marcelo é um time muito equilibrado. Muito equilibrado. Ataca muito, chuta muito, finaliza demais. É o time que mais finaliza no campeonato, por isso tem o melhor ataque. É o time que mais finaliza e é equilibrado. Você perguntou, pode dar taça? Faltam 17 rodadas, a gente não pode menosprezar tanto. Agora, a gente já viu o São Paulo tirar uma diferença de 11 pontos. Pois é, agora tem um detalhe. Palmeiras 2009? Na quinta-feira, a diferença pode estar de 1 ponto ou pode estar de 7 pontos. Né? Isso. Agora, eu esperava que o Botafogo caísse antes, viu, Guiotti? Eu achava que o Botafogo não chegaria à 21ª rodada só a 4 pontos do Cruzeiro. Me surpreende o Botafogo. Até acho também que talvez não chegue lá no fim em equilíbrio com o Cruzeiro, mas me surpreende até agora. Mas se você tirar... Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de Cruzeiro. Vamos falar um pouquinho do Galo agora. O Galo que foi a Porto Alegre, suou, mas venceu o Grêmio. Vamos ver o gol aqui do Atlético. A jogada Diego Tardelli, rolou lá para a esquerda. O Fernandinho apareceu. E com muita chuva, né? Parece que choveu bastante. Choveu demais lá. Choveu bastante. Choveu muito. Segundo tempo, tocava a bola, ela não chegava no Mas a drenagem é de se elogiar, viu, da Arena do Grêmio. Muito boa a drenagem. Parece que 30 e poucos mil torcedores, a arena lotada. Né? Não é lotada não, porque acho que essa chuva atrapalhou o aniversário do Grêmio. 110 anos. 110 anos, e belo presente, 60 né? mil. Presente de grego, né? Agora o Vitor pegou muito. Melhor em campo. O Vitor foi o nome da partida. Melhor em campo. O Vitor hoje marcou 4 gols pro Atlético. Né? Para cá a moral do jogo 5-0. Porque só o Vitor, o que ele fez em campo hoje... O torcedor do Grêmio deve ter ficado pensando, por que foi liberar o Vitor? Mas quando ele saiu de lá, o torcedor queria vê-lo fora mesmo, né? O jogador, isso aí é fato, a gente já conversou nessas andanças aí do mundo da bola. Você vê o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ontem no Twitter ele já colocava, jogo importante, estamos motivados, vamos continuar galgando no campeonato, algo desse tipo no Twitter dele, né? Você vê que o Ronaldinho Gaúcho, quando joga contra o Flamengo, quando ele joga contra o Grêmio, quando ele joga contra o Dunga, no caso o Inter hoje, ele joga mais motivado. E o Vitor, com certeza, hoje entrou em campo muito pilhado. Da mesma forma, né? Quinta-feira passada, depois da partida contra o Coritiba, o Cuca mencionou, olha, nossa meta agora é sermos campeões do retorno. Está acontecendo até agora, em termos de saldo de gols. São 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols de saldo. A defesa, isso é muito importante. Aquela defesa consagrada com Léo Silva, Hever, Vitor, parece que está voltando a funcionar. A proteção à zaga também, exatamente. Mas ninguém desaprende a jogar futebol tão rapidamente. O Atlético foi campeão há 1 mês e pouco. Né? Agora acontece o que é natural. O cansaço, o relaxamento. Né? Hoje o Tardelli voltou. E o esquema do Atlético voltou a jogar. O Tardelli aberto pela direita, o Fernandinho pela esquerda. Tanto que a jogada foi com o Tardelli na passada. E o Fernandinho, que estava aberto, fechou. Porque não tem. O jogo estava atrás, né? E o Fernandinho... Falando desses jogadores que fizeram gol, Tardelli e Fernandinho.
Vocês acham que nessa partida especificamente já encaixaram no grupo, jogaram bem? O Tardelli entrou a cada jogo que ele estão se pode. encaixando mais, viu, André? A cada jogo. Porque o Fernandinho, ele tem que cumprir um papel que o Bernard fazia muito bem, que é de vir com o lateral, né? De marcar o lateral, que o Cuca gosta muito. Era o Thiago Ribeiro no Cruzeiro, o Bernard no Atlético, e agora terá que ser o Fernandinho pela esquerda. O Tardelli já está bem acostumado com isso. Agora o Fernandinho tem que, a cada jogo, melhorar, e ele está melhorando. A cada jogo ele está se encaixando. Ele está melhorando e está ganhando a confiança do Cuca, do elenco e do torcedor. Quanto o Coritiba volta a citar esse jogo, dos 3 gols do jogo, os 2 primeiros assistências do Fernandinho. Foi muito bem, começou a soltar a bola, que era uma coisa que o Cuca estava cobrando dele. Mas tem que soltar mesmo. Né? Porque na gira do boleiro, meio barbantinho, começou a soltar a bola. Passou a ser muito importante e hoje mostrou uma característica, como disse o Guiotti, de finalizador. A bola da direita entrou na área e fez o gol, que é importante. Agora a dupla de zaga está restabelecida, os 2 volantes também, apesar do Leandro Donizete estar voltando, ainda não vai ter condição de titular, porque o Josué está bem, o Pierre voltou a jogar bem, né? Você veja que quando a dupla de zaga e quando os volantes jogam bem, a torcida esquece os laterais. Lógico, porque faz bem a cobertura. Você citou um ponto importante, viu, Guiotti? A gente até comentou hoje na transmissão da 98 com os meninos, o que uma boa sombra não faz com o jogador, né? Donizete voltou, né? E aí o Josué já começou a jogar bem melhor, né? Porque todo mundo já estava pedindo o Donizete, tá faltando o Donizete, time do Atlético, perdeu a pegada do meio de campo, e aí o próprio Josué começou a jogar melhor. Agradecendo aqui a participação do Gideon de Souza, do Matheus, Fernando Michel, o Emerson Carlos com o pai Luiz e a mãe Selma. E aí eles perguntam aqui, Paulo, vou mandar para você. O Fernando Michel perguntou, o problema do Galo era o bicho mesmo? O bicho que estava a questão do bicho, cheguei a comentar isso também lá na TV Horizonte. Não, acho que não, porque isso é comum, o bicho era muito alto. Né? Especula-se aí. Foram 7 milhões. Exatamente, em torno de 7 milhões. O Atlético iria pagar, ou vai pagar ainda, porque não pagou, né? Cerca de 3 milhões é a informação que nos chega. Mas isso aí é comum, não tem como você pagar. Ele estava esperando, na verdade, isso aqui, o dinheiro do Bernard, né? Que ainda parte dele já caiu na conta, né? Foi liberado pela Justiça. Parte retida. Parte ainda está retida. O cara conta com esse dinheiro para até colocar o Atlético no eixo, né? Então ele está esperando esse dinheiro. Isso eu acho que não é motivo, não. Os jogadores relaxaram. Depois a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Eu e o Ricardo. Gente, o Cuca, ele não consegue repetir o time do Atlético. A gente falava assim, agora ele repetiu. Aí o Ricardo lembrou bem. Não, o Tardelli não jogou a última. Pois ele não consegue repetir. Desde o fim da Libertadores. Acabou a Libertadores, não repetiu o time ainda. Se você pegar o banco hoje tinha o Richards, que é muito questionado, mas enfim, é um jogador que acrescenta quando entra, né? Tinha o Emerson, zagueiro contratado, tinha o Guilherme, tinha o Luan, tinha o Alexandre, tinha o Dátalo. Olha aí, só isso aí são 6, que antes eram titulares. E aí entravam os terceiros reservas para se compor o banco. Então isso faz muita diferença. E o time estava tão desfocado que veja que ele perdeu até aquela força em casa depois da Libertadores. É verdade, perdeu o encanto, né, Guilherme? Aí o jogador aí passou a ser um jogo normal. Então o que o torcedor estava esperando? Você via até pela presença de público. O Atlético começou a jogar para 5 mil, 7 mil. A média atual é de 9 mil. O torcedor estava esperando a resposta do time. Eu acho que essa resposta veio. Se jogar bem contra o São Paulo na quarta-feira ou ganhar do São Paulo, os jogos em casa volta a ter 20 mil. Daqui a pouco a gente volta a falar do Atlético. Só um minutinho, Fé. Vamos parar para tomar uma aguinha aqui. E daqui a pouco os lances que deram o que falar na rodada. E ainda, o esquema tático que dá certo. A Copa do Mundo de 2014 já tem 10 das 32 seleções definidas. Após mais uma rodada de eliminatórias, as gigantes Argentina, Itália, Holanda e ainda Costa Rica e Estados Unidos confirmaram presença no Mundial. Além do Brasil, país sede, Japão, Austrália, Irã e Coreia do Sul já haviam garantido vaga. O bicampeão Uruguai ganhou fôlego após a vitória sobre a Colômbia, mas ainda corre riscos de ficar de fora da competição. Quem está em situação ainda mais delicada é a seleção mexicana, na penúltima colocação do grupo da CONCACAF. Com a ausência do México, o país que mais trouxe turistas para a Copa das Confederações, o Brasil pode perder pelo menos 50 mil visitantes. A expectativa é que apenas este grupo deixe cerca de 493 milhões de reais no Brasil. Agradecendo a participação do Wilde Curvelo, do Emerson Manin do Floramar,
o Omar do Buritis, o Salvador do Barreiro, muito obrigado pela audiência. E aí, esse México quase não vindo para o Brasil, quase 500 milhões de reais que vão deixar de entrar no Brasil, Guiotti. Preocupa esse dinheiro, preocupa o México fora? Qual que é a maior preocupação nesse momento? Não veio o México, mas em outra seleção, né? Agora, o bom é eu não vir mesmo o México, porque o Brasil, toda vez que encontra com o México, é um desespero. Pedra no sapato, né, Guiotti? Vai que cai o México para fazer uma quarta de final, semifinal com o Brasil aí. O negócio é que o mexicano tem um poder aquisitivo melhor, né, do que outras seleções. O México é o 5º hoje, né, nas eliminatórias. O 4º joga ainda uma repescagem com a Nova Zelândia, né? Então, assim, se acho que passar da Nova Zelândia não, acho que até passa. O negócio é chegar na 4ª colocação, porque a fase do México tá meio ruim. Perdeu agora para os Estados Unidos 2-0, né? Recentemente, o último jogo. Mas eu ainda acredito. Acho que os mexicanos devem, agora, daqui para frente, deve ter uma mobilização muito grande para que o México vá à Copa, né? E agora, Fela, a gente já tem a Argentina, Itália, Holanda, grandes seleções confirmadas. Começa já a mudar um pouquinho o clima e pensar numa grande Copa do Mundo no Brasil? Pô, faltam quantos meses, né? É junho, não é isso? Junho, né? Começa junho. Junho. Pois é, o clima já, claro. Acabou o Brasileirão esse ano, o clima já é de Copa do Mundo, sem dúvida. E a gente começa a acompanhar agora as seleções classificadas, né? E na expectativa que as grandes seleções, elas se classifiquem, por causa dos grandes jogadores. Imagine, por exemplo, se Portugal, que deve ir para a repescagem, não se classificar. Pô, não veremos Cristiano Ronaldo. Eu acho uma grande perda. Sim. Mas das grandes seleções europeias, que aí Portugal não é colocado nesse grupo de grandes, né? Mas as grandes vêm, né? A Itália está confirmada, a Espanha está confirmada, a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra, essas seleções vêm, a Rússia. Agora o Portugal vai brigar ali, né? Portugal, Suécia. No próximo mês a gente vai ter um panorama melhor da Copa. Próximo mês é bem provável que 21 seleções já estejam E tem sempre aquelas definidas. também que são surpresas, né? Por exemplo, a Austrália, eu acho que não foi na última, volta para essa agora, né? 2010 não esteve na África do Sul, agora volta nessa. Tem sempre aquela seleção que a gente nem conhece direito que aparece, né? Tem sempre isso. Teve alguém da Ásia ou da África. Da África, geralmente. Da Oceania, da Ásia. Vamos voltar a falar de nossa realidade aqui, do Campeonato Brasileiro. No Cruzeiro, tudo vai bem. Liderança isolada do brasileiro e um time que melhora a cada dia. A equipe montada por Marcelo Oliveira, mesmo com a variação de jogadores, está dando certo. Uma sintonia perfeita entre time, torcida e treinador. No Cruzeiro, em 2013, as coisas melhoram a cada dia. Da equipe que começou o Campeonato Mineiro para que lidera o Brasileirão, algumas diferenças. O que não muda é a qualidade apresentada dentro de campo. Cada jogador que veio, o Marcelo que indicou, Marcelo conhece, então isso facilita muito. Não tendo que mudar a formação, os jogadores se encaixam muito bem. Isso ajuda no momento também que a gente passa, ajuda muito. Uma das alterações que mais chamou a atenção foi a saída do armador Diego Souza, que deu lugar a Júlio Batista. E o novo camisa 10 já chegou marcando gols. Outro que chegou há pouco tempo foi o baixinho William. E esse nem precisa falar. No jogo do meio de semana, 2 gols contra o Goiás. Isso é projeto, é um grupo que o Marcelo está sabendo lidar e isso se diz que é um grupo vencedor, né? Isso que vai se tornar um grupo campeão. Quando mexe em 2, 3 peças e a forma da equipe jogar não muda, o nível continua. Acho que a competição e o calendário que a gente tem hoje, isso é importantíssimo, né? Então creio que a gente tem um grupo muito forte, muito qualificado e sabemos que vamos precisar de todos. Até mesmo os que estão no banco de reservas têm correspondido. 33 jogadores formam o grupo do Cruzeiro e quase todos já foram aproveitados. No primeiro turno, em 18 partidas, em apenas 5, Marcelo Oliveira conseguiu repetir a escalação. Diz o ditado que em time que está ganhando não se mexe. Mas no Cruzeiro não é bem assim. Por causa das contusões e suspensões, a equipe que entra em campo raramente é a mesma da partida anterior. Só que isso não tem afetado os resultados e nem o esquema proposto pelo treinador. O Cruzeiro foi um time que foi se formando ao longo do primeiro semestre, está sentado com um modelo de jogo muito bem definido. E principalmente, que é o mais importante, né, com peça de reposição. Nós encontramos uma forma de jogar que você pode jogar
contra qualquer outro sistema que, se todo mundo estiver atento, se todo mundo estiver cuidando da sua função, a gente vai se dar bem. E aqueles que estão entrando estão bem atentos a essa forma de jogar. Isso também não me limita a de repente, em um ou outro jogo, você ter, por circunstâncias, de mudar, mas aí a gente está orientado para isso. Até agora, tudo funcionou do jeito que o comandante queria. Ainda faltam 17 rodadas. E se o esquema continuar dando certo, o título do Brasileirão vai ficar cada dia mais próximo. Tá, e quando o Marcelo chegou, ele trouxe um time praticamente novo, e aí muitas pessoas não sabiam se ia dar certo ou se não ia dar. E a gente tem visto que tem dado certo. Aí, qual que é o diferencial, Guiotti? É o sistema tático escolhido pelo Marcelo, é a proposta dele com os jogadores compraram a ideia dele. Para você, o que está fazendo diferença nesse momento? Eu acho que é o conjunto, né? O encaixe foi perfeito. O Marcelo, você vê que é um equilibrado, ele é simples, ele é objetivo, ele não inventa, né? A diretoria contratou muitos jogadores, acertou na maioria, errou em alguns. A saída do Diego Souza, para mim, foi fundamental, porque esse grupo do Cruzeiro, ele não é um grupo, não tem um bad boy ali, é um grupo muito tranquilo, pessoal namorador, mas caseiro, sabe? O Marcelo controla bem esse grupo, você vê, não tem notícia desse grupo na noite. E o Marcelo tem um comando desse time. Veja que o Cruzeiro conseguiu juntar a meninada da base, alguns jogadores bons e desconhecidos, com jogadores experientes. Então o time começou não tão bem, mas a chegada do Dedé, um líder ali atrás, a chegada do William, a chegada do Júlio Batista, jogadores consagrados, experientes, para comandar essa meninada. E o Marcelo já conhecia a turma lá de Curitiba que ele trouxe, né? Então houve um encaixe e essa sintonia. Veja que o Cruzeiro nos últimos 2 anos, ele brigou para não cair. E o Cruzeiro refez todo o time. Uma proposta ousada, trocou o diretor de presidência, trocou o treinador, o Marcelo chegou com uma certa rejeição e o resultado é exatamente esse. Por isso que eu disse numa passagem anterior que eu achava que esse time do Cruzeiro fosse dar certo no ano que vem. Um trabalho um pouco de base que o Marcelo fosse fazer. É o que muitos esperavam, né? Aí de repente o time aconteceu. É o que a própria diretoria do Cruzeiro esperava, né? A gente conversando com o Alexandre Matos, que é diretor de futebol, ele esperava que o time fosse render mesmo, ter este resultado no ano que vem, 2014. A gente vê, chegou aí Júlio Batista, chegou o Williams e encaixaram bem. Mas vocês veem um Cruzeiro com uma possibilidade de mudança tática e mudar a forma de jogar em campo? Tem. Não, foi o que o Marcelo disse. Ele tem uma forma de jogar, qualquer adversário, se jogar do mesmo jeito, vai ganhar. Ele tem um esquema tático definido, né? Que é ter o homem de referência com os meias encostando. Isso é fato, né? O William, que é um atacante, na verdade, não chega nem a ser um meia, mas é um meia atacante, digamos assim, também faz o papel que a gente falava aqui no bloco anterior do Bernard no Atlético, o William faz hoje no Cruzeiro, né? Não estou comparando os jogadores, não. Estou dizendo função tática, né? Função tática dele. Agora, eu só queria deixar um recado aqui, que é o seguinte. O Marcelo, eu acho que a principal virtude do Marcelo foi ter a paciência de colocar o time para jogar e também não se abalar com as pressões. Porque a torcida do Cruzeiro também tem que ter uma consciência de que o trabalho do Marcelo já é excelente. Não é nem bom, não. O trabalho do Marcelo já é excelente. Por isso que a gente falava aqui. Se esperava alguma coisa do time, ano que vem. Ele já está colhendo frutos agora. E tem muita gente que espera, fica com o pé atrás com o Marcelo, devido ao seu passado, a ligação que teve como jogador com o Atlético. Tá até tem batido gente... isso, né, Paulo? Já é história de passado. Mas eu digo o seguinte... Ligar-se isso no torcedor, hoje ainda? Não, por exemplo, vou dizer uma história... Isso aqui não é em verdade, não. Quando o Cruzeiro saiu pro Flamengo, o que criou-se nos bastidores do Cruzeiro, sempre, né? Queriam derrubar o Marcelo. Já começaram a falar nome de treinador. Tem que parar com isso. O trabalho dele não é bom. O trabalho dele é excelente. Ele tem que ter uma sequência. O Marcelo faz um trabalho excelente à frente do Cruzeiro. Eu concordo com você, Paulo, e concordo, para mim, algo que foi essencial, e aí eu reitero o que disse o Guiotti, nós conversávamos no intervalo aqui, a saída do Diego Souza. Porque aí veio o Júlio Batista, que aliás tem jogado pouco. O Ricardo Goulart praticamente assumiu essa função, e quando o Diego Souza ainda estava aqui, comentava-se que o Cruzeiro era muito melhor e muito mais veloz com o Ricardo Goulart junto do Everton Ribeiro, e não o Diego Souza. Então saiu o Diego Souza, veio o Júlio Batista, que ainda não está na melhor forma dele, mas o mais importante para mim foi a chegada do William. O William, ele cumpre uma função tática tal como cumpriu o Bernard. É um jogador que finaliza bem, taticamente ele é muito importante e ele cumpre uma função mais importante ainda, que é o de substituir, digamos, o Dagoberto, que
tem lesão, um histórico de lesões. E só finalizando aqui, Ricardo, que eu disse aqui a respeito do Marcelo, Você me perdoe, rapidinho, viu, André? a respeito do Não, Marcelo. rapidinho. É porque é o seguinte, eu já estou dizendo isso aqui, o Cruzeiro é líder, mas se o Cruzeiro não for o campeão, o trabalho do Marcelo ainda assim será excelente. Porque vai estar colhendo um fruto, no mínimo Libertadores, o Cruzeiro vai pegar nesse campeonato. E o torcedor tem que ter muita consciência disso, porque depois, quando a coisa começa a degringolar um pouquinho, isso é normal no campeonato de pontos corridos, o torcedor tem que fechar, porque tem a hashtag até no Twitter, né? O fechado com o Cruzeiro não é só na boa, não. Na fase ruim também tem que estar fechado com o Cruzeiro, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir mais o que disse o Marcelo Oliveira depois do jogo, agradecendo aqui a participação do Reinaldo Trombini, do Arthur, da Andréa Vieira, e vamos falar mais um pouquinho de Atlético agora. O Atlético, que é o campeão da Libertadores deste ano, não faz uma boa campanha no Brasileiro, né? Tá subindo, reagindo, mas ainda não é o que o torcedor esperava. Será que a solução para o time alvinegro engrenar de vez está muito distante da realidade? O Atlético foi arrasador contra o Coritiba. A torcida gostou tanto do que viu que soltou o grito: o campeão voltou. Eu acho que demonstrou bem ali, qualidade, marcando lá em cima, não deixando o adversário jogar. Essa é a nossa equipe. E apareceu a oportunidade de fazendo os gols. Desde a Libertadores, o Galo não fazia uma apresentação de gala. Tanto que da conquista do título continental até o jogo da última quinta-feira, o Atlético disputou 13 partidas. Foram 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de 33%. Além disso, o time fez 17 gols e sofreu 19. Eu estou torcendo para que volte a ter aquele bom futebol, junto com a alegria, junto com o prazer de jogar, né? Que ficou ausente um tempo, mas a gente é ser humano. O ser humano, ele não mantém o mesmo nível de concentração durante um ano inteiro, a gente sabendo que ontem você estava no topo de uma decisão e depois dá uma relaxada. Isso é normal de qualquer ser humano. Agora a gente está retomando o caminho das vitórias, o caminho do bom futebol. A vontade de retomar uma sequência de vitórias é importante para a reação do time. O problema é que nesse período o departamento médico ficou cheio. A gente também tem um elenco bom, tal, mas geralmente quando você perde peças pontuais, elas fazem muita falta. Leandro Donizete foi o último a voltar, mas tem jogadores que estão em campo e mesmo assim ainda não encaixaram. Temos que melhorar cada vez mais, eu acho que é fundamental ouvir o treinador, ouvir a equipe, ouvir o grupo, até porque eu estou chegando agora e a equipe tem me ajudado de uma forma impressionante. Eu acho que jogar ao lado dos grandes jogadores e tecnicamente como temos no nosso time, acho que isso facilita. O Fernandinho, nós trouxemos ele já pensando, né, na substituição ao Bernard. E ele está pegando corpo, jogo a jogo, ele está melhorando o condicionamento dele, está pegando o ritmo de jogo. Ontem ele foi maravilhoso, serviu 2 vezes o Jô e bem servido. É um jogador que cria o espaço para ele, né, é velocista, tem bom corpo, ele tira o cara na jogada também. Então ele está nos ajudando muito e o que é bom é que ele vai evoluir ainda em cima disso. Daqui a pouco ele faz uns 2, 3 gols aí em alguns jogos e ele acaba pegando ainda mais confiança, né? Curioso é que no jogo em que o Atlético melhor se apresentou, Fernandinho foi destaque. Sinal de que a solução dos problemas pode estar perto e os objetivos também. O Atlético fez um bom planejamento para ganhar a Libertadores e conseguiu. Agora o Atlético jogou todo o planejamento para o Mundial, uma vez que sabe que a disputa pelo brasileiro não é prioridade, né? A prioridade é ter uma colocação intermediária no brasileiro e ir bem preparado para o Mundial. O que a gente tem que pensar é em ser campeão do segundo turno. A esperança e anseio de Cuca são os mesmos de milhões de atleticanos. Era normal que tivesse um momento ruim, né, como a gente viveu, mas aos poucos a gente está recuperando. Já hoje é a 8ª partida sem derrota, a defesa já está encaixadinha, já estamos começando a fazer gol de volta, então tem que ter paciência, calma, como a gente tem sempre falado quando os resultados não foram bons também. Agradecendo a participação do Maurício aqui, do Hugo Leonardo, lá do bairro Amazonas. Abraço para todo mundo do Amazonas, sempre ligados. E aí, agora fica a pergunta. O Cuca disse aí que o objetivo é terminar o segundo turno como o melhor time, o melhor campeão de segundo turno. Mas para o torcedor, o brasileiro é um treino para o Mundial que está por vir.
Para você, Guiotti, qual que é a verdade do brasileiro para o Atlético? Eu acho que é até possível o Atlético, de repente, terminar o turno como campeão, fazer a melhor campanha. Retorno, né? O retorno. Até melhor, até possível, mas não sei se para brigar pelo título, aquilo que eu disse, no final, a cabeça vai estar no Mundial, né? E o torcedor nem faz muita questão do brasileiro, né? Ele já ganhou o que ele queria esse ano, agora é o Mundial, é o foco. Mas se vier um brasileiro, evidentemente que ele vai ficar maluco, né? A gente está falando do Marcelo Oliveira aí. Vamos ver o que o Marcelo disse depois do jogo do Cruzeiro? O Atlético Paranaense vive um novo momento, sob novo comando, está muito certinho, é um time que marca muito, que recompõe, que sai em velocidade, que tem bola parada, e por isso o jogo ficou difícil, e por isso também que eu falei com o assistente e com o árbitro. Um gol, ali um segundo gol, teria um poder e um aspecto positivo, né, psicológico, muito positivo para o Cruzeiro. Felizmente erraram, né, e vamos admitir que foi um engano, mas é muito perigoso isso, né, um jogo arrastado desse poderia ter um segundo gol e esse gol foi invalidado incorretamente. Como promessa é dívida aqui no meio de campo, vamos ver os 2 gols anulados do Cruzeiro. Vamos ver se realmente estava impedido ou não. Esse é o primeiro. Aí é o primeiro lance. O Egídio pega a bola, sobra para o Ricardo Goulart aqui. Não, esse aí estava muito atrás, né, gente? E aí ele bateu de cobertura, cobertura. Catiúcia, né? Pois é, mas eu não vejo hora nenhuma ela levantar a bandeira. Então... Mas ela levanta a bandeira. Vamos ver. Ela levanta e abaixa. Olha como está muito toca, atrás. não estava, e está bem colocado. Ela não levanta a bandeira. Ela não levanta lá. Não, ela levanta e abaixa. Levantou ali agora. A gente vai mostrar esse lance. Assim que o Goulart pega a bola aqui, ó, posição legal, 2 zagueiros dão condição. Ela estava bem posicionada, não tinha a menor chance dela o Borges, que também está em posição legal, né? Mas ela levanta a bandeira, abaixa e corre. E corta no meio de campo, sinalizando o gol. Pois é. Na minha opinião, ela achou que o Borges estava impedido nesse lance. Eu acho que ela... E aí o segundo lance, o segundo gol do Borges. Esse aí estava, né? Esse aí um toque na frente. Esse foi fácil. Esse aí tá bem na cara dela. Mas o primeiro... No primeiro ela errou. Você acho que você explicou bem. Ela olhou, aí na hora que ela viu que era o Borges, ela levantou, mas ela... Se arrependeu, mas aí... Mas depois ela corta o meio de campo. Impedido nesse lance. Mas ó, tem um lance dele. Eu digo assim, ela pensou que fosse o Borges. Porque no lance do Borges, se ela desse o impedimento, ele não estivesse... né? Não, seria um lance até, eu diria, ela seria perdoada. Porque um lance, o do Borges seria mais difícil. Agora, o Ricardo Goulart... Teve um lance desse no Botafogo e Grêmio, lá no Sul, no turno, que o Grêmio fez um gol, a bandeira parece que também tinha levantado, mas abaixou. Mas o juiz confirmou o gol. O que eu achei engraçado nesse lance foi o seguinte, a bandeirinha, ela levantou a bandeirinha, se arrependeu em fração de segundo, abaixou, correu para o meio de campo. Só que a jogada é da bandeirinha. Aí o juizão, ele quis marcar o impedimento. E foi depois consultar, por causa da pressão, a bandeirinha. Agora, o lance ele é de quem? É da bandeirinha ou do juiz? É sempre do juiz, a decisão final. Mas a bandeira é auxiliar, né? Isso, exatamente. Mas a decisão... Quem é que está melhor colocado ali? É sempre do árbitro, né? Vamos falar aqui. Ela é a bandeirinha? Ao levantar a bandeira, o time adversário para, mas só quem para é o lateral só lá que olha para ela, mas estava muito longe do lance. Quer dizer, a defesa não parou ali, porque ali não tinha jeito. A definição sempre do impedimento é do auxiliar. Exatamente. Ele poderia ter chegado nela, porque ela falou para ele, eu levantei, mas abaixei. Aí ele falou assim, então agora é tarde. Mas ele poderia ter confirmado o gol como autoridade. Poderia, claro. Então não teve impedimento. Não, sim, não há dúvida. Estou dizendo o seguinte, ali quem tem a visão da jogada, da linha, é a bandeirinha. A jogada Se ela confirmou o gol, por que o juizão vai assumir e anular? O Borges está muito em condição e o Goulart nem se fala. Até o Borges estava em condição, como você colocou, né? Mas o Borges, você poderia ter dado um desconto. O time corre. Ela levantou, viu, o Borges levantou, acho que ela deve ter pensado. Agora, eu acho que a grande questão a se discutir é a seguinte, como ela levantou a bandeirinha, aí acabou o lance? Não. Se ela já levantou, e aí vem um argumento do Atlético Paranaense, ela levantou. Então, mas cai naqueles casos que às vezes o auxiliar levanta a bandeira, o juiz fala, não, deixa comigo aqui, deixa eu seguir. Ele chama a responsabilidade. Mas foi o caso ao contrário aí, né? Porque ela deve ter dito para ele, não, aconteceu tal coisa, foi gol, valeu, eu me arrependi, e ainda assim ele manteve a decisão de anular. Mas eu não sei se ela falou. Acho que ela não falou. Se ela falou, isso é mais absurdo ainda, né? Ela viu o lance, voltou atrás e manteve o lance. Muita discussão nesse lance do Cruzeiro, vamos mudar de assunto para ficar mais calmo. Mas se sai um empate ali, se sai um gol do Atlético Paranaense no segundo tempo, naquela pressão... Aí ia complicar, aí ia engrossar o caldo. Mas vamos ver agora como é que foram os melhores momentos desse jogo de Atlético e Grêmio lá no Porto Alegre. Vamos ver aqui. O Barcos...
O jogo começou bem, né? O Zé Roberto ali. Sim, sem trocadilho à parte, mas com tanta chuva, né? Era um jogo pro Barcos, né? Mas o Barcos acabou não fazendo nada, né? O Barcos afundou. Olha essa aí, o gramado, como é que tava. Essa do Vargas na cara do Vitor. Essa daí agora o Hever vacilou. Mérito do Vitor ou falha do Vargas nessa? Eu acho mérito total do Vitor, né? Ele fechou muito bem. Nesse lance aí, acho que vacilou o atacante do Grêmio. Aí o Grêmio, mais uma do Vitor. É uma bola difícil de conduzir, Paulo. E aí o gol. Campo muito molhado. E aí o Tardelli rolou. Depois daquele lance que saiu pro Fernandinho. Foi logo na sequência. Fazer o gol da vitória do Atlético. Tardelli que nesse instante do jogo não estava tão bem. O gramado estava atrapalhando um pouquinho, que o futebol dele é um futebol mais técnico, de velocidade. Tanto que ele foi substituído logo depois do gol pelo Dátro, né? Mas fez boa jogada. O Grêmio tinha que ir pra cima, não tinha outra postura, né? Foi tentar o gol jogando em casa. E depois do gol ainda eles foram mais agressivos ainda. Não, foi pressão total. Essa foi uma bela defesa, a quarta. Mais uma do Vitor. A quarta defesa dele no jogo. E tá aí os lances. Vitor 4, né? Atlético 1, Grêmio 0. Placar moral 5-0 que eu brinquei aqui pelas defesas, né? Cada defesa dessa aí era um gol, né? Então o Atlético, apesar do Vitor ter sido decisivo, e quando o goleiro trabalha muito, é sinal de que o time sofreu uma certa pressão, mas o Atlético foi bem no jogo, um time aguerrido, voltando a ser aquele time da Libertadores, que criou chances, né? Teve chance também no primeiro tempo. Mas fora essas 4 aí, o Vitor fez outras defesas ali. O time do Grêmio jogou muita bola no alto, a bola subiu muito e foi um desespero o tempo todo. Ô Félia, contra o jogo do Coritiba a gente viu um Atlético que fez 3-0. Para esse jogo, você acha que o espírito já mudou? Já é um Atlético mais constante mesmo, como foi contra o Coritiba? Ou verdade, ainda está variando? Na verdade, o espírito é o mesmo, não é verdade? É o mesmo espírito do jogo contra o Coritiba. Lá no estádio, eu participei da cobertura, já havia uma pressão dos torcedores, com cartazes, inclusive, temos que voltar a vencer. Somos muito gratos ao Atlético pela conquista da Libertadores, mas temos que voltar a ser aquele Atlético e vencer. Ali havia uma pressão, sim, da torcida. Então o time entrou com o espírito de vencer, venceu por 3-0. Hoje a situação é diferente porque um jogo fora de casa, contra o Grêmio, tem todo aquele histórico, aquela situação contra o Ronaldinho, contra o próprio Vitor. E é um jogo fora de casa contra um time que está muito bem, terceiro colocado. Então o espírito é o mesmo, só que o time se comportou muito bem fora de casa. O Atlético hoje está com 28 pontos, ele tem um jogo com a Ponte, que deve vencer. 31, se ele vence, ele é 31, ele passa o Corinthians. Ele chega a sexto e fica a 4 pontos do G4. Então você tira os 2 primeiros e os 2 últimos, sobram 16 times espremidos ali com 10 pontos. Sim, tá certo. Vamos dar uma pausa, mais uma pausa no nosso meio de campo e depois do intervalo vamos ver os gols da rodada e mais repercussão das partidas dos times mineiros. Depois do empate com o Palmeiras por 1-1, o América anunciou a contratação de Magrão. Aos 34 anos, o volante que estava no Náutico e tem passagem por Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, é o primeiro reforço desde a chegada de Silas ao comando do time. O Magrão é um jogador que dispensa apresentação por todo o histórico dele, currículo, né? No Brasil, Corinthians, Palmeiras, Inter e Seleção Brasileira, né? Começou no São Caetano. É um jogador que está muito bem fisicamente, a gente fez, inclusive, algumas análises dos números dele, ele está no melhor da sua forma nos últimos 3 anos, que ele vinha de 2 anos e meio de Arábia, e hoje ele está muito bem fisicamente. Ele assinou com a gente hoje um pré-contrato, né, rescindiu com o Náutico ontem, chega amanhã a Belo Horizonte, faz exame médico, assina o contrato e vai estar à disposição do Silas a partir de segunda-feira. Tá aí mais um reforço do América que recebeu o líder Palmeiras e empatou numa partida com muita confusão. Em grande número, os palmeirenses aproveitaram a tarde de sábado para empurrar o time contra o América. Dentro de campo, a resposta veio em 12 minutos com Leandro, que abriu o placar para os paulistas. O América reagiu e menos de 10 minutos depois, Leandro Silva empatou para o Coelho. Querendo encostar no grupo dos 4 primeiros, o América foi para cima e o líder Palmeiras se segurou como podia. O jogo esquentou e no fim do segundo tempo o goleiro Matheus se desentendeu com o atacante Allan Kardec. Confusão que resultou na expulsão dos 2 jogadores.
O técnico Silas precisou colocar o reserva Marcelo Moreto em campo, mas ele nem teve trabalho, porque o árbitro Cláudio Mercante apitou o fim da partida. A gente queria ganhar hoje, não conseguimos, mas saímos aqui com um empate, né? Nosso objetivo era aumentar ainda mais essa diferença para o quinto colocado. Não foi hoje. Um ponto importantíssimo para a gente, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar contra uma equipe como o Palmeiras, uma equipe qualificada. E acho que esse ponto vai ser importante para a gente no decorrer da competição e vai fazer diferença para a gente lá na frente. Com o empate, o América chegou aos 34 pontos, continuou na parte de cima da tabela, mas perdeu a chance de se aproximar do G4. Hoje contra o Palmeiras, eu disse para eles, hoje 2 resultados servem. Por quê? Porque o Palmeiras vai tirar muito ponto de times que estão brigando hoje, junto com a gente, e alguns que estão até na nossa frente. A parte mental do América, ela passa para a gente da comissão e para a direção, que a hora que afunilar e a gente com chances de subir, esse time vai aguentar a pressão. A gente viu aqui o Valdívia botando gelo no rosto, meio inchado. Vamos ver por que ele saiu do jogo assim. Cotovelada, mas foi sem querer, é o que se fala. E uma cotovelada sem querer no Valdívia, Paulinho. André, vou dizer uma coisa aqui, obviamente a gente não faz apologia à violência nenhuma. E é lamentável que tenha dado a cotovelada e tudo, mas o Valdívia... Sem querer, né? Vou dizer uma coisa pra você também, o jogador mais chato que tem, e ele mudou muito a personalidade dele, porque ele fica o jogo inteiro apurrinhando lá os jogadores adversários, e ele também deu cotovelada ontem. Então, assim, santo também o Valdívia não é não, entendeu? A gente não tá aqui dando apologia, que ele tinha que tomar cotovelada e tudo mais, se tomou tá errado, mas o Valdívia também santo ele não é não, viu? Agora, André, desculpa, rápido. O América tirou 4 pontos do Palmeiras. Eu acho que foi até agora o time que mais deu trabalho para o Palmeiras. Venceu no turno, lá no interior de São Paulo. Agora empatou aqui, tirou 4 pontos. Esperança, né? Quem sabe o time chegar lá. Agradecendo aqui a participação do Júnior Castro, do Guzinho dos Santos, do Marcos Magalhães. Guiotti, eu queria saber de você. O Silas chegou, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. É um novo América? Pois é, essa história de treinador chegar e o time jogar é ruim, sabe por quê? Porque isso faz com que os dirigentes continuem usando essa cultura. Eu sou contra essa história de mandar treinador embora, né? Eu acho que tem que dar tempo ao treinador. Não adianta querer esse treinador de resultados. Se o Silas perde 3, já trocava, né? Ganhou 2, empatou, então vamos deixar. Porque não dá tempo. O treinador é a profissão mais estável no futebol brasileiro. Você vê o Arsenal lá do Arsène Wenger, ele não ganha nada e o time quer renovar com ele. Vai ficar 10, 15, 20 anos. Mas a chegada do Silas, ele tem uma motivação extra, a gente sabe que tem, né? O Silas entende de futebol, foi um bom jogador, está no meio do futebol. Ele tem definido um esquema tático que não conseguiu colocar em prática. Ele subiu o Avaí em 2009, se não me engano. Chegou pro Grêmio. O Grêmio convidou ele. Aquela campanha fez ele pro Grêmio. Agora ele está pegando os mesmos jogadores, trabalhando esses mesmos jogadores, e o Magrão já é um pedido dele, né? Ele acha que precisa de alguém experiente ali no meio para ajudar a meninada. Mas o América tem um elenco muito grande. O América deve ter mais de 40 jogadores, porque que essa diretoria trouxe de jogadores esse ano, cada treinador que chega pede 5, 6. E o Silas, ele perdeu o Rodriguinho, que era o craque do time, pôs o Badi, que está dando conta do recado. Tudo bem. E agora vamos voltar a falar do Cruzeiro aqui. Rapidinho, o técnico Marcelo Oliveira falou sobre o momento da equipe e da próxima partida contra o Botafogo no meio da semana. A gente fala do Botafogo, fala do Grêmio e do próprio Atlético, aqueles que estão chegando, mas o Cruzeiro está numa posição boa, o ambiente é tão bom que eu acho que a gente não poderia estar olhando tanto para trás e sim para o próximo jogo e olhando muito para o objetivo final, né? Partida a partida, olhando para frente para o objetivo final e certamente tentando ganhar os próximos jogos para encaminhar aí, quem sabe, uma distância maior na classificação. Se o torcedor está rindo aí com a campanha do Cruzeiro, vamos rir um pouquinho agora com a charge do Duque também, sempre traz alguma coisa legal pra gente. Aí o Galo chutando o Grêmio e o Cruzeiro agradecendo, né? Que o Grêmio estava chegando, colando lá e o Atlético acabou ajudando. Vamos ver agora os gols da rodada do Campeonato Brasileiro? Olha lá, primeiro jogo a Portuguesa e Fluminense, cobrança de falta e o Diogo subiu e abriu o placar. De pênalti, Rafael Sobis deixou tudo igual e ele rolou para o Wagner
virar o jogo, Fluminense 2-1 em cima da Portuguesa. Fluminense de Holanda, né? Aí o Rodrigo Caio fez o primeiro gol de São Paulo hoje. Ei, Muricy. E aí o goleiro Diego Silva deu um presente pro Antônio. Eita! Que foi lá, 2-0, o São Paulo saiu da zona depois de 12 rodadas. Aí o Goiás, não foi o Walter, foi o Hugo, que fez 1-0. O empate veio num gol chorado aí do Pato. E a vitória do Goiás veio nessa cabeçada do Amaral. Agora Ponte Preta e Flamengo, a Ponte saiu na frente. Com uma pancada do Arthur. Não foi o William também, né? E o André Santos fez o gol, não foi o Elias. O Inter fez o único gol da partida aí. O Otávio. Bom jogador. Curitiba e Bahia. O Alisson, ex-Cruzeiro, fez o primeiro. Bárbio fez o segundo gol. Aí o Tite fez um gol contra, né? Ajudou. Bateu nele ali. E para fechar, lindo gol. O Alex. Pintura. Uma bicicleta do Alex aí. Cracaço. E só ele pode fazer isso. O gol do Vitória. Ele ia comemorar, mas arrependeu. O gol do Hugo do Vitória fez o primeiro. Aí o Dinei empatou. E mais uma vez, o Dinei. Para fechar o placar, 2-1. É o Botafogo. E aí já veio o Botafogo, Rafael Marques, mas quem empurrou para dentro foi o Elias. Volta mais a uma dizer, bola me impressiona Elias. o Botafogo, viu? E o Cícero descontou. Golaço. Mas não foi também. suficiente. Botafogo 2, 1 para o Santos. O Botafogo... Vamos ver a classificação aqui, falando do Botafogo. Cruzeiro primeiro, 46 pontos. Botafogo na cola, 42. Os dois se enfrentam agora nessa semana. Grêmio terceiro com 38. O Atlético Paranaense, 35. Internacional, 34. Corinthians, 30. Daí já vão 5 pontos para a zona de classificação. Curitiba é o sétimo com 29. O Goiás também tem 29. O Santos, 28. O Atlético fecha a primeira fase com 28. Vitória 11º com 27, Fluminense e Flamengo com 26, Bahia tem 25, com 24 Criciúma e São Paulo que saiu da zona. Aí começa a zona, o Vasco com os mesmos 24, Portuguesa com 22, Ponte Preta com 16 e o Náutico com 10 pontos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação do Guiotti. Muito obrigado pela presença, Guiotti. Um abraço a todos, boa noite, boa semana. Obrigado, Paulinho. Valeu, um abraço pro meu sogro, aniversário dele hoje, lá. Amanhã, Rubens. Parabéns, Rubens. Obrigadão, Ricardo. Andrezão, prazer, muito obrigado. Até a próxima. Meio de campo de hoje fica por aqui. Mais esporte amanhã às 11h30 da manhã no Jornal Minas, primeira edição. E às 7h20 da noite no Clube do Esporte. Tchau.